Olá, muito obrigado pelo seu play, muito obrigado pela sua atenção. Esse é o Solada 63, não durma, é 63. Sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. Nós sempre lembramos que a parte sonora da newsletter que você assina em solada.com.br. Eu sou André Paz e, como sempre, estou na companhia de Thiago Zuma. E aí, pessoal, aqui gravando em mais uma quinta-feira, pré-Papangu. Assim, né? Mais tarde irei ver o terceiro dos três shows e, infelizmente, o último do Papangu aqui em São Paulo, nessa turnê deles maluca que eles estão fazendo. E assim, sabe-se lá quando que eles vão voltar para São Paulo, então aproveitar, né? Esse é o show que eles vão fazer numa casa, mais casa de show, mais cara de casa de show mesmo, menos casa de bairro improvisado, assim, estúdio improvisado. Mas assim, e também aqui perto, né? Eu moro na zona oeste de São Paulo, aqui pertinho de casa, no Allianz Parque, essa primeira fase do Campeonato Paulista, que é hora é polo aquático, hora é cozinhar cérebro, né? Tem um joguinho ali que dizem que é importante, mas só ficar tenso com isso, o importante é não perder a cabeça nesse jogo. É o que eu digo para mim mesmo depois de Juventude 2, Grêmio 0. Mas tudo bem. Fazendo a conexão do metal para frente, chegou a hora, chegou o momento, aquilo que você estava esperando e não é o Grenal desse final de semana, tava todo mundo assim. Eu estava acompanhando alguns amigos de programas esportivos assim, comemorando, finalmente temos o Grenal para movimentar as coisas. Mas sim, finalmente temos o disco da volta de Mike Portnoy para o Dream Theater, já tinha voltado, a gente tinha uns pedaços disso, a gente já viu, é tudo bem agora, mas agora sim a gente finalmente tem o disco, finalmente tem o Parasomnia, o disco novo deles. A gente brinca assim como é que é. Sim, nós tínhamos que citar o músico que mais perambula pelo seu Instagram, com participações no Drumeo e Companhia Limitada, tipo, é uma máquina de aparecer, de encontrar formas de Tem uma aparecer. galera que diz que o Mike Portnoy é meio que obituário, né, do Instagram, assim, morre alguém, aparece uma foto do Portnoy com o cara que morreu, Exatamente. fazendo um obituário do cara. Como é aquela história, tipo, sempre que empacota alguém, vai. O pessoal da Globo News chama o Tony Ramos, entende? Então, assim, o Portnoy tá quase na mesma esfera, assim. Só que o Portnoy faz o trabalho ele mesmo, tipo, é mais legal, tipo, você não precisa se esforçar. É, então vamos lá, parasomnia, vulgo, como é que é? Distúrbios do sono, todos esses problemas do sono, curioso como é que é. Discos para a insônia, né? Curiosamente, isso com uma banda que sempre foi dita como uma banda que o pessoal dormia, tipo, ok, a piada finalmente chegou depois de algumas décadas. Ah, e aí o Parasomnia, o 17º disco da banda, e dessa vez, tem uma coisa que o Thiago depois vai pegar, é mais um disco produzido por aquele senhor que vende óleo de barba, o senhor John Petrucci, só que dessa vez ele tem o reforço ali também do Ed Snip para mixar. Tem alguma mudança? O que que isso representa, Thiago? Eu antecipei o roteiro e fico olhando assim. Não eram dois e agora é um só que está produzindo nos tempos do Portnoy? Exatamente, né? Esse vai ser o primeiro disco que o Mike Portnoy participa no Dream Theater e que ele não tá. E que o Dream Theater se autoproduz, que não é ele, com o John Petrucci ganhando esses créditos de produtor, né? Você fala no. Uma das mudanças que o Dream Theater teve no Scenes from the Memory foi: a gente não precisa mais de um produtor externo, porque internamente a gente tem dois caras que mandam. Chega, corta para 2025, é um cara só que manda, o Mike Portnoy agora é time, jogador do time, não é mais capitão. E aí tem o outro símbolo disso, que vão ser duas letras do Labrie no disco, uma letra do Mike Portnoy no disco também. Vamos ver quanto tempo dura isso, quanto tempo vai pegar para o Portnoy assumir essa linha de frente de novo oficialmente. Até porque eu acho que esse disco tem bastante coisa do Portnoy nele, assim. O Ed Snip fazendo mixagem, engenharia de som e masterização também, ele já tinha feito isso no A View from the Top of the World, que foi o disco anterior. Então, um repetecozinho do Dream Theater mostrando que não é o Portnoy mudando as coisas. O Dream Theater já estava caminhando nessa linha. Agora, eu ouvi muito pouco A View from the Top of the World para ter uma ideia da produção dele, ter uma opinião formada sobre a produção e sobre a sonoridade. Então, não tenho muito como comparar. Agora, a sonoridade do disco em si, eu fiz questão de ouvir ele em alta qualidade, de pegar, colocar ele nos monitores de áudio aqui. É um som que é um som padronizado de nível and snip. Então, se você ouvir Judas Priest, você ouvir Accept, você ouvir Testament, você vai ver que tem alguns cacoetes de timbre de bateria, de timbre de guitarra que ele usa, que é o jeito and snip de fazer. Que para mim é um certo problema, isso me incomoda, tira um pouco da individualidade das músicas.
Tem hora que você tá ouvindo o Mike Portnoy tocar bateria e a impressão que tem é que tá programada pelo Mike Portnoy, não que ele tá tocando, porque o som é exatamente o mesmo do Gene Hoglan tocando bateria num disco do Testament, sabe? O jeito que o bumbo soa, o jeito que uma caixa soa, o jeito às vezes até como o tom soa, né? Então, isso é um certo problema que me incomoda nas produções Andy Snip hoje em dia. Não soa mal, mas soa tudo meio parecido, tudo meio, nossa, assim, um padrão Andy Snip de produção, assim. A única coisa que Andy Snip não salvou foi o mau gosto de timbres do Jordan Rudess, que isso é um problema eterno do Dream Theater, assim. Simulação tosca de timbres setentistas que ele fez. Tem dinheiro suficiente para comprar um teclado vintage dos anos 70 e soar direito, né? É, Essa é a intenção. a gente estava brincando isso antes, assim, e antes de falar isso do teclado, você falou do Andy Snip. É curioso que há um ano atrás tu estava falando exatamente isso por conta do Invincible Shield. Só pra gente fazer o link temporal, era a mesma coisa. Olha, pô, legal, mas fico alerta, mas fico alerta. Isso E, que o som da bateria do Invincible Shield, pelo menos parece um baterista tocando, que nesse caso às vezes o Portnoy também parece, apesar de não ter individualidade tanta assim dele. Porque você pega uns discos do Accept, por exemplo, que impressão de não ter bateria, sabe? O metrônomozão gravou um robô, botou ali, inteligência artificial fazia a bateria exatamente do mesmo jeito que tá gravado. o robôzão, Cristiano Ronaldo entrou no. Pra pegar o aniversariante da semana. Entrou no disco que começou. Mas essa do teclado é isso, tipo assim. E aí, olha quem eu que trabalho em tecnologia falando isso, mas. Essa é a hora que, por exemplo, seria muito legal não o Jordan puxar a guitarra polegar, que a gente chama, a guitar. Ok, você pode ter a guitar, mas seria muito legal fazer uma música que usasse um tecladão, sabe? Tipo assim, eu vou pegar um Moog, eu vou pegar um tecladão Roots e vou fazer tipo, e vou usar isso como real um instrumento dos 70 porque ele é brilhante na técnica, isso é ponto. Esse tempo esses dias eu tava rindo assim. O Jordan gravou com o David Bowie, sabe? Tipo assim, desculpa, Dream Theater não é nada perto do tipo. Ele gravou com o David Bowie, tipo, tá lá no disco do Bowie. Vamos lá, né? O Blood Incantation fez. Se o Blood Incantation teve dinheiro para conseguir fazer isso daí, Dream Theater não vai ter. É Veja bem. meramente não quer fazer, sabe? Tá ganhando dinheiro para promover outro tipo de coisa. Exatamente, exatamente. Então, assim, acho que aí fica esse ponto. Vamos direto, sem perder muito tempo, que a gente vai já. Podemos falar da capa um pouco, né? Agora que a gente ouviu o disco, o que, que a gente acha que esse disco trouxe da capa? O que, que você acha que é a sonoridade do disco? Eu vi a capa, eu acho que a capa tem um Dream Theater mais dark, numa certa forma, tem essa coisa de tentar, como é que é, aquele link da menina, me lembra, tipo, outras figuras que o Dream Theater usou. Só que daí tem uma coisa que a gente tava antes de gravar, eu e o Thiago, a gente tava comentando sobre qualidade do CD, qualidade de impressão do CD. Ok, mídia diferente, a gente olhar uma JPG super bem tirada versus impressão, mas eu olhei pra capa e falei assim, essa capa tá ficando meio pasteurizada como capa de CD. Me deu uma, como é que eu vou dizer assim? Se você não falasse pra mim que era uma capa do Hugh Syme, eu diria assim, pá, essa capa aqui é, sei lá, de algum CD de prog metal de 2009, sabe? Tipo, me deu uma vibe assim, sei lá, Até antes de 2009, eu 9, diria. Anos 2000 ali era uma meio cara meio assim, todos tinham uma cara meio assim, né? aquela tendência assim para como é que é fazer uma brincadeira, aquela tendência depois que todo mundo, tipo assim, quase a ressaca depois que todo mundo, inclusive o próprio Dream Theater usaram, depois que todo mundo usou a capa do Dave McMakin, o cara que ilustrava o Sandman, que ilustrou a capa do Sins from Memory, do Mu Musler, de várias outras bandas. E, tipo assim, tá, passou a febre Dave McMakin, o que que veio? E eu olhei e falei, tá, a menina, então tem uma história, sei lá, isso é uma coisa que É, depois tem o Shadow Man, tá no fundo da capa ali, capa, assim, que é da última música, né? O Shadow Man que fica às sombras. Depois a gente vai falar mais da letra um pouco. Mas mas a aí menininha, que talvez seja a menininha que é da capa da letra do primeiro. Você vai tá a cama ali, a menininha meio que Então, é, deu uma. fantasmagórica, sonâmbula, Eu ia falar isso, deu uma. parassônica, né? É, para a Sônia. Deu uma picotada, mas como é que tu falou? A menina que parece ser. A menina da capa da letra da Night Terror Isso. começa falando de uma menina como vestida como essa menina da capa do disco, a Shadow Man Incident, o Homem da Sombra que tá no cantinho ali.
Assim, talvez dê pra pescar mais referências das letras ali, é que agora que eu bati o É, olho agora e lembrei das letras por não, não, causa não, disso. exato, exato, mas eu sempre como é que fazer assim, tirando a capa talvez aqui tá um próprio objetivo, vou ranhetar, mas vou olhar. Tirando, acho que o que é a capa do Train of Thought, geralmente as capas do Dream Theater, na sua medida, acabam. Ok, mas até mesmo Change of Seasons, que é um pouco mais blues, que é aquela capa azulada, ela é clara, entende? Não sei, me destoou um pouco do resto. Não sei se é aquela coisa de. Acho que daí vem o meu É, o ponto. Black Clouds and Silver Linings tem uma capa meio escura, acho que o Systematic Chaos tem uma capa de tons É, escuros, timbre de tons mais mas, escuros mas, também, assim, né? mas acho que a diferença daqui é o seguinte: as outras capas eu via que eram mais fotos de objetos e de pessoas. E essa capa agora eu passo a ver que é uma ilustração. É uma ilustração, assim. E isso dá sabe, tipo, não sei. Estranhamento às vezes pode ser bom, às vezes pode ser ruim. Mas, não sei, não sei. Eu não sei porque me veio na cabeça. Olha, tu falou antes de Octavário, capa super solar do Octavário, se a gente parar pra pensar. Tipo assim, uma capa super. Bem 2005, literalmente. Meio brilhante, assim, né? Exato. Que era um outro momento da banda, ok? Tipo, você não, só que daí agora você tem essa banda trevosa. Que a gente vai comentar depois, tipo, eu preciso ser malvado. Então, vambora. Como é que é? Tava brincando assim, como é que é? Eu acabei nem colocando isso no roteiro. Como é que é? Essa necessidade do Dream Theater de. Já que agora você que cruzou. Como é que é essa brincadeira oficializada de ter, você cruzou a barreira dos 40? Então você é a banda com mais de 40 anos que continua sendo a banda malvada do rolê. Entende? Tipo assim, nós somos o prog metal malvado que existe. O que, ouvindo um pouco o Parasônia, que não sei, em alguns momentos me levou a dizer assim, pô, sei lá, talvez não é um disco que ele foi tão bem recebido quanto ele deveria, tanto é que a banda dá um hiato, mas que é totalmente diferente do que virou no fim da carreira, por exemplo, o Fates Warning, entende? Que é totalmente diferente dessa coisa do tipo, que talvez deve olhar e falar assim, pá, o Queensryche não conseguiu ficar isso no fim da carreira. Sobrou pra gente o troféu de vamos virar o malvadão do rolê, coisa. Então, hum, Não sei se o quanto que é virar uma rodando rolê, o quanto que a volta do Portnoy está envolvida nisso, o quanto que o Dream Theater nessa fase do Mike Mangini foi uma rodando rolê, eu não sei dizer. Assim, a impressão que eu tenho é que foi que a fase do Dream Theater, a fase do Mike Mangini foi de um Dream Theater ciente da sua idade, digamos assim, e nesse disco parece um Dream Theater tentando dar uma renovada, né? Botão cropped, vamos lá. Assim. mas aí a gente vai falar, aí de novo a gente volta para aquela história. Quem consegue fazer isso e que vá na medida que é aquela história do The Invincible Shield do ano passado. Tipo assim, beleza, você quer isso? É isso, toma. Então, assim, acho que aqui tem um pouco isso. Mas O ok. Split foi se construindo para chegar nisso, né? O Invincible Shield não saiu do nada, saiu de uma sequência de. Primeiro entrou um moleque na banda, depois foram três discos que esse moleque foi resgatando coisas que o próprio Judas Priest tinha esquecido que fazia. Então é um cenário um pouco diferente, assim. Mas vambora. Vamos pro faixa a faixa. Se é que você não vai dormir até o fim, mas eu esqueci como é que é. Depois tem um ponto que a gente não pode deixar de fazer a piada. Se eu não lembrar de fazer a piada, você faz, Thiago. Prometemos que seremos menos prolixos que Não, as mas é que músicas. as músicas. É que tem um problema depois que eu também vou chegar lá. In the Arms of Morpheus, nos braços de Morpheus. Eu entendo a ideia de criar um O clima. título horroroso, né, cara? É, Tá, é mano tipo do céu, nome 2026. feio, né? Nos braços de Morfeu. Morpheus. Ah, vou falar que eu falo de mitologia, tá? Ah, seria mais Welcome, Mr. Sandman, seria mais legalzinho. Sabe que hoje, curiosamente, hoje, nada a ver e tudo a ver. Hoje eu tava lendo um ônibus de uma fase dos Vingadores que culminou no Guerras Secretas, culmina num reboot da Marvel lá, e tem um escritor que é o Jonathan Hickman, que, perdão, a aulinha se você não sabe muito de quadrinhos, é um dos principais escritores da Marvel, um cara que ele entra em algumas coisas, não entra em tudo. Ele é meio cara cabeção, gosta de arquitetar algumas coisas. E eu tava olhando para os títulos das histórias, entende? E é uns títulos muito diretos, muito tipo assim, o título antes do reboot da Marvel é Everything Dies, tipo assim, foi tudo, entende? Tipo assim, são coisas muito diretas assim. Então, nos braços dos Morpheus tem isso assim, mas acho que o pior não é o título para mim. Eu entendo a jogada, eu gosto da música, mas
é quase 2 minutos para você realmente chegar lá, sabe? Tanto que aconteceu uma coisa muito engraçada, tipo, não, quando você for ouvir o disco, vai dar a impressão que você deu um play e não tem nada, entende? Não tem, só dá tempo para vir essa camada, entende? Acho que no Eu vou mundo do. dizer que quando eu botei pra tocar no. Quando baixei o FLAC pra ouvir ali, fiz download legal, vou ser preso. Ah, eu dei play no início e achei que tava com algum problema no Eu também computador fiz que não aquilo, tava mas rolando, assim. o arquivo tá correto, tipo, tem problema? Não, não, tipo, é realmente isso. Então, assim, eu entendo que acho que talvez a gente fazia tempo, acho que isso é uma coisa que depois vai ter um outro eco, um Dream Theater cinematográfico. Mas eu acho, tipo assim, dava pra dar uma editada ali. Eu acho que, tipo assim, depois quando ela entra a música mesmo, eu falo, tá, ok, eu acho que. E de novo, aqui vai ter um dos pontos que a gente vai bater muito nessa conversa, assim, quando realmente o vendedor de óleo chamado John Petrucci quer apostar na melodia, beleza, aí pra mim funciona, aí pra mim é o momento que funciona, mas precisa de um tempo pra chegar até lá. Então é isso, ele começa tentando criar um clima ali e que eu não consegui entender ainda se esse disco é conceitual ou não. Se esse disco é uma historinha que se arrasta, são músicas que versam sobre o mesmo tema. Eu tento fazer uma história na minha cabeça com as letras, mas ainda não consegui formatar 100% essa história. Não tivemos acesso a encarte, então ainda nenhuma alma caridosa tinha baixado e colocado o encarte nos piores casos do ramo, assim. Então, o que a gente tem é as letras que alguém já tirou e botou ali na internet e as ideias que a gente vai fazer dessas letras até agora. Então, não dá para saber se esse início é um I Remember Now deles, sabe? Tipo, tá começando a contar uma história, tá te botando no clima do que vai ser a história do disco. Então, assim, acho que a gente pode falar, ela demora um tempinho para começar, né? Acho que, quer ver, tem, certinho, ela demora. O primeira melodiazinha vai começar com uns 45 segundos, que é um tecladinho meio guitarrinha, meio cravo, não sei se é exatamente que instrumento que vai subindo e dando aquela melodiazinha meio de caixa de música de dormir, sabe? Até pensei se podia ser a música do Brahms, mas não é. E aí, com 1 minuto e 20, vai entrar uma guitarra meio cheia de efeito, e aí com 1 minuto e 50 que entra o riff mais pesadão. Então você vai 1 minuto e 50 até começar alguma coisa ali. E na verdade a música vai começar 2:35, que é o riff que vai ter um solinho do Jordan meio etéreo, completamente nada a ver com o riff que a música vai estar ali. Os timbres horrorosos, aquele fio lead dele ali que parece que ele tá assoviando para uma menina passando na rua. Mas é aquilo, com 4 minutos entra um solo do John Petrucci que é mais bonito. O Jordan vai para o som de piano, que é o que salva as participações do Jordan nesse disco, que é legal assim. Então, de certa forma, essa música acaba resumindo o que é o que o Dream Theater vai te entregar, que é uns riffs pesados, essa coisa que talvez seja uma história, talvez não seja uma história, alguns momentos mais atmosféricos, os timbres mais basicamente um disco bem pesado e de vez em quando uma melodia do Petrucci tentando salvar tudo, assim. Eu acho que essa história do conceitual, aquilo que a gente está falando no Zap hoje, eu acho que talvez para mim está se desenhando, posso estar muito enganado disso. Para mim está se desenhando, tipo assim, a gente tem, digamos assim, é de problemas do sono de pessoas, tipo assim, a gente vai ter agora vários acontecimentos de pessoas que acham que estão fazendo uma coisa, tipo, que não estão se dando conta do que estão fazendo, entende? Então, assim, eu acho que aí, para mim, vai encaixar mais adiante um pouco a Metrópolis, mas talvez não é todo sobre a Metrópolis, entende? Tipo assim, são várias histórias de problemas do sono, e aí isso vai ter as conexões com aquilo que a gente estava hoje rindo no Zap. Como é que é o Dream Theater verso, entende? Então, tipo assim, o ramo da história do Metrópolis, tem o ramo da história do Six Degrees. Então, para mim, está se desenhando um pouco isso. E eu acho que também, eles também. Acho que aqui tem um. Ok, a gente ranheta mais uma coisa. Aqui talvez eu quero ver como é que a banda em 2025. Essa primeira parte até o pré-disco tá legal, mas eu quero ver agora o próximo, tipo assim, a banda em 2025 usando a fanbase para ficar espalhando coisas sobre o disco, que era aquilo que a gente fazia lá atrás em Mirk, lista de discussão com Companhia Limitada. Então esse efeito orgânico de vamos falar sobre o disco.
Vambora, Night Terror. Pra mim, uma das que mais funciona no disco, mas eu acho que eu tô bem contaminado pelo show. Aqui eu sou bem parcial, assim. Acho que ela funciona porque vai ajudar o Labrie a cantar, vai ter um refrão mais Night Terror, dá quase um respiro pra ele. Ah, a gente vai falar disso, infelizmente, tipo assim, das poucas vezes que o Sr. John Young aparece, o Sr. John Young aparece muito bem. Eu volto a falar assim no show de Porto Alegre, tipo assim, eu estava com a cabeça praticamente inclinada para frente, olhando pro Sr. John Young. É o MVP da banda para mim. E aí aquela história, já, como é que é, se tu entrar lá no Genius.com, já tem gente falando que, como é, que tem várias letrinhas no meio da letra, perdão a repetição, de tipo, versos que são metáforas para a volta do Portnoy, onde é que eu não estava consciente, mas eu estava vivo, então agora eu desperto de novo. Ah, tá bom, abraço para quem compôs Fui Uma Heart do Flying Colors. Mas ok, eu tô contaminado pelo ao vivo nesse caso. Sim, a letra em si, não dá pra dizer exatamente ainda. A letra é a menininha da capa, eu acho, assim, né? Que fala numa parte da letra ali, Sacrificial Martyr, Victim Dressed in White, Headed for the Slaughter, Angels Cry for Her Tonight, né? Mártir de sacrifício, vítima vestida de branco, encaminhada para o assassinato, os anjos vão chorar por ela à noite. Então, assim, é, difícil de dizer exatamente para onde que esse conceito vai ali, se é essa pessoa que tá vendo, porque vai ter uma outra música que vai falar de um cara que mata uma outra pessoa. Então, eu não sei exatamente quanto que essa letra temos uma conexão de histórias ali. Mas assim, começa me lembrando muito As I Am, musicalmente, sabe? Até aquele tom sinistro que me lembra muito As I Am, o jeito que ela vai começar. E ela vai entrar com um riff ali, vai ter uma viradona de bateria do Portnoy falando voltei, né? Virada bem típica do Portnoy, e aí entra um riff meio, pode ser trash técnico, pode ser uma coisa meio metal grooveado dos anos 90. Lembra até uma certa forma metalcore, o Mike Portnoy vai enfiar umas baterias meio com breakdown ali, assim. Então, não, acho que é uma, ok, sabe? É um Dream Theater pesado que. Dream Theater já fez isso no passado, então não é nada novo que o Dream Theater está trazendo. Aí tem uma coisinha no meio dela ali, entre o pré-refrão e o refrão dela, tem uma quebradinha de teclado ali que me lembrou Paul Meander. Uma coisa que o Dream Theater fez a Paul Meander, que é tipo um respirozinho para entrar o refrão. Tem o mesmo respirozinho, o mesmo esquema de criar um respirozinho para o refrão. Não se repete, no segundo refrão ele não usa isso de novo, mas no primeiro tem. No segundo até tá meio perdido ali, a mesma melodia tá de um outro jeito, mas sem esse respiro. Agora, é uma música que vai mostrar alguns dos defeitos do disco, que é um disco que tem é uma música que tem pouco Mayang e muito Jordan. O Mayang aparece bem, mas pouco, assim. O Jordan com essa coisa de querer emular efeito prog setentista, que é tosco, soa feio, sabe? Destoa da música, assim. E vai ter uma parte do solo ali que os caras fritam a toda a Dream Theater Modern Fryer jogada ali pra todo mundo. Ah, boa pra caramba. Dream Theater Mother Fryer, exatamente. Um Homem Quebrado, a Broken Man. Essa acho que eu fiquei traumatizado pelo vídeo lá, tipo, um clipe que pra mim não funcionou. Parece que fizemos o clipe com vários trials de inteligências artificiais gerando clipes e montando. Eu falei isso porque um amigo meu fez um curta desse jeito. Eu acho que, como é que é? Talvez aqui tá o Dream Theater melódico de 25, aquilo que tu falou do ponto médio entre o oitovário e o trem dos tortos. Tipo, acho que aqui tá esse ponto médio. O que pra mim fica aqui é que assim, esse é o Dream Theater melódico de 25. Para mim, pessoalmente, eu queria o Dream Theater melódico que vai aparecer lá na faixa 7. Mas ok. Acho que veio pro show, não sei se vai voltar depois. Eu digo assim, apareceu, fez sua coisa, mas eu não, para mim não pegou o Broken Man. Não, o início dela é muito chupinhada de Deliverance do sabe? E depois ela vai ter essa levada mais melódica e aí o Dream Theater tentando conciliar essa melodia deles, esse jeito melódico do Dream Theater dos anos 2000 com esse peso mais intenso que eles querem apresentar no disco.
E ele vai variando, sabe? Tem horas que tem uma melodia mais normal, hora que tem uma melodia com a bateria travando, né, o andamento dela, assim. Agora, assim, pra mim, o que eu acho que salva essa música de não ser uma música esquecível é que tem aquela parte do Dixie Drags total do solo ali, que o John Petrucci emula o seu Steve Morse interno, e aí o Jordan não estraga, porque ele foi bem adestrado pelo Steve Morse pra fazer tocar nessa hora, assim. Então, até nem quando o Portnoy mete uns pedal duplos desnecessários, fica ruim, assim. Parece que aumenta na intenção, assim. A letra em si, ela tá falando de uma pessoa que sofre dessa paranoia, dá a impressão que essa pessoa tem traumas de guerra, assim, alguma coisa do tipo, e que ele não se reconhece quando ele vê ele entra nos estados de doideira dele, do sono, é como se ele pudesse se ver dormindo, mas ele não sabe que é ele mesmo. É uma coisa meio assim. Difícil dizer se ele tá apresentando um personagem que vai reaparecer na história ou se é só uma música que se encerra ali, né? Então, Das indagações. Como é que é? Indagações, diria. Um comentário esportivo. A 4, Dead Sleep. Outra que pra mim dava pra editar. A piada que eu faço assim, a banda ainda tá na era do Reels e Instagram. Não, vai pro TikTok, entende? Ok, o podcast mais enrolando a parada tá falando isso. Mas eu acho que assim, demora uns 5 minutos para realmente chegar aonde veio. De 11 minutos, vai precisar de uns 5 para chegar lá. E ali a letra começa, para mim, é onde tem uma certa conexão com Metrópolis Verso. Aqui eu acho que a letra vai fazer essa conexão com eles. Então, mas de novo, dava para dar uma editada de novo nessa música. né, ela começa com uns diálogozinhos, vai ter aquele teminha da primeira música, vai se repetir aqui, assim, tem um cello meio fake ali no meio também. Aí vai vir uma melodia meio bardesca, quase meio que um Blind Guardian da vida, assim, uma melodiazinha, que vai virar um rifão mais pesado do Dream Theater, aquele rifão meio metal groovento dos anos 90. Aí ela vai se transformando numa coisa mais Dream Theater que a gente conhece, de repente aparece uma melodia de guitarra que lembra até coisa do Scenes from the Memory, um pianinho legal por baixo do Jordan. Eu não acho que o Jordan tá. Que o Jordan, nesse disco em geral, eu não acho que o Jordan tá mal. Eu acho que os timbres são horrorosos, mas o Jordan tá fazendo, tá trabalhando bem até. E aí a gente vai ter só com 3 minutos que começa o vocal mesmo, que entra o vocal da música, então ela demora mesmo para começar. E a Dead Sleep, assim, talvez seja a faixa, não sei se é a faixa central do disco da história ali, mas a letra é sobre um cara que mata, tá nesse estado de parasônia e mata a esposa. Nesse estado de parasônia e ele acorda e descobre que ele matou a esposa. Pode ser que seja o Broken Man da pessoa anterior. Pode ser que de repente essa esposa seja a menininha mais velha também, ali na frente, a menininha que ficava atormentada achando que ia morrer, e de repente quem mata ela é o marido. Vai saber, de repente ele é até o Dr. Julian, o Edward Barnes, né, que é o Miracle matando e a menina é a Vitória. Vai saber o que está acontecendo ali nessa história. Quais tipos de links que a gente pode fazer junto com isso daí, assim. Mas assim, tem uma hora que tem um riff dela que lembra quase Lamb of God, assim, tipo, tem um solo que parece, às vezes lembra Lamb of God tentando tocar metálica, sabe? Tipo, assim, tem meio que uma cara de musical, sabe? Tipo, a letra, a música me dá essa impressão de que é uma historinha sendo contada, não é exatamente uma música. A gente até coloca ali, assim. E música vai, são 11 minutos de música, então haja paciência ali para você chegar. Eu não acho que são 11 minutos que passem tão devagar assim. Na segunda audição, na primeira audição foi insuportável, na segunda já meio que você já tá meio que percebendo o que vai acontecer. Parece que as coisas se constroem um pouco melhor, apesar de estar tá longe de ser aquele Dream Theater que se construía, que a gente comparava com o Rush ali. Sim, já vai terminar retomando aquela melodiazinha do início da música, que é a melodia da primeira faixa, e uma porta se fecha ali. Então, não sei o quanto que a gente está com uma história que se encaminha, ou se é só mais um capítulo solto, né? E aí vamos para Midnight Messiah. Daí aquilo que a gente já. Oh, o Portnoy voltou. A Exato, letra do Portnoy. Assim. Só pra falar que a letra da Dead Sleep é do John Petrucci, assim como a letra da Night Terror, né? Então, exato. Ah,
Midnight Messiah, pra mim, é bem, tipo assim, é o Train of Thought com Metrópolis verso, assim, falando. Eu gosto, mas, de novo, pra mim, Jordan... Aqui tem duas coisas, assim, na música. Jordan dá uma escorregada e o refrão já tinha a birra, assim, do... Tem tanta coisa legal que o Labrie faz. Mas ok, eu fiquei meio mixed feelings nessa, assim. Mas, como diz o filósofo Chico Raiz, conta ponto, né? Porque volta a ser aquele Dream Theater que usa trechos de filmes, que vai fazer aquela brincadeira. Então tá ali um bom trecho do Waking Life, não tem nome em português, que para ti que não fala inglês, como diz o Chico Raiz. Waking Life é um filme clássico, que foi como é que é? Um delírio cinematográfico do Richard Linklater, que ele é um filme que ele é todo, como é que é, passado por um processo de rotoscopia, então ele é filmado, transformado em desenho, tem toda uma arte diferente, assim, meio uma coisa mais malucona. Então, eu gosto dela, mas tipo, tem coisas tipo, sai, eu falo, cara, não, tipo, não, podia ter um outro andamento assim. Parece que quer mostrar que temos força na faixa 5 do disco. É só para falar que no Brasil eles chamaram de Waking Life mesmo, mas em português de Portugal eles chamavam de Acordar para a Vida. É muito bem. O Então, Bruno e é Aleixo. o filme do Richard Linklater, que, como sempre, usa o Ethan Hawke, e nesse caso a Julie Delphi também. Então, para quem gosta da trilogia ali do Antes de Amanhecer, pode assistir o filme. Eu nunca vi, confesso, fiquei até curioso para ver agora que você Uhum. falou. Vi há muito tempo atrás o PS, e eu acho que não tá em streaming. Eu procurei no Just Watch, não achei, perdão. Isso, nem tudo está na internet. Quer dizer, tá na internet, não tá no stream, né? É, Vai veja ter bem. que ter um trabalhinho e procurar as vendinhas piratas ali, as vendinhas, as más casas do ramo para assistir se quiser, assim. Então, assim, na história eu não consegui encaixar a letra dessa música de jeito nenhum, tentei, então, num conceito na minha cabeça. Agora sim, né? O Mike Portnoy usando a letra dele, a única letra dele no disco. E movie buff, né? Ele vai utilizar mostrando que ele é o cara que gosta de cinema da banda mesmo, escancarando isso. Antes tinha um Kevin Moore que dividia isso com ele na banda, hoje é só ele quem tem essas referências todas. E aí as letras fazem autorreferências às letras dele no Dream Theater, né? Então vai citar Strange Deja Vu, vai citar Constant Motion, vai citar Home. Acho que ele cita The Mirror, mas certamente depois ele vai citar Just Dying Soul. Então é meio que aquilo, né? Você pode tirar o caboclo do Dream Theater, mas o Dream Theater nunca sai do caboclo, né? Da impressão da letra falar de alguma coisa como continuava tendo sonhos com isso, apesar de não estar na banda mais, né? Nunca consegui escapar. A música em si, concordo com você, a primeira vez que entrou no refrão, aquele Midnight Messiah, mas meio vergonhoso, assim, eu ficava olhando assim, mano do céu. Mas eu tenho que admitir que o refrão eu gosto da levada instrumental do refrão, que me lembra meio Purple, meio Uriah Heep, Por isso que aquela você fica levada, bravo com Midnight Messiah, aquele entende? rock pesado setentista, assim, eu acho que soa bem legal, assim. Vai ter uma hora também que vai ter o Dream Theater emulando Metallica, bem Dream Theater dessa guinada ali, tipo Peruvian Skies, sabe? Uma coisa meio assim, que eu acho legal. Acho uma parte do solo do Petrucci me lembrou Under a Glass Moon, assim, então é uma música que tá ali cheia de autorreferências, assim. Uma música legalzinha, assim, nada vai mudar o mundo, mas que provavelmente as pessoas ao vivo vão gostar dela, acredito. Eu acho que sim, acho que sim. Acho que aí tem uma. Acho que essa é a boa candidata do ao vivo mesmo. 8 minutos de música, né? Não é tão longa assim pro Não padrão do é tão disco. Pro longa padrão assim. do disco é o padrão médio do disco, médio baixo do disco. Eu vou ali pegar o Louco Alive do Ramones depois pra curar isso. Como colocar 33 músicas num CD? Pergunte ao Ramones. One, two, É, three, five, one, two, three, five, one, two, three, five, two, three, five, two, three, five, two, three, five. exatamente. Fazia isso, colocou live de ficar. Two, three, five, two, three, five, two, É, three, five, two, three, five, two, three, five. como é que CD tem tanta música? Aí depois você descobre. É exatamente o milagre do punk rock. Faixa 6, Are We Dreaming? Pra mim, uma Só porque vinheta. estávamos falando de músicas longas, né? Tadã! Aí pra mim aqui é uma vinheta. Aqui caiu a cara de. Então vamos fracionar a vinheta? Vamos fracionar a vinheta. Então pra mim tem um pouco do tipo de uma ideia de troca a trama. Troca o sonho, troca o problema, entende? Troca o, como é que diz assim, troca a história numa antologia. Pra mim talvez funcione por isso a separação aqui.
Não sei se serve para falar estamos de volta para a história, sabe? Não sei se o quanto que isso funciona desse jeito. O disco, talvez o encarte dê mais sinalizações de como que isso possa funcionar. Ali, né? Vamos ver. Me lembrou de alguma forma, me remeteu ao Scenes from the Memory, essa vinhetinha ali, sabe? Não sei por que exatamente, eu tô até procurando nas minhas anotações mais específicas, não lembro o que que me lembrou, por que que isso me lembra, mas quando eu ouvi, me lembrou Scenes from the Memory. Tem uns diálogos ali, uma melodiazinha meio brega, talvez seja isso, mas não sei dizer assim, mas me lembra, tem cara de coisa do Scenes from the Memory ali. Aí vamos para a penúltima, para mim, a favorita do disco, Band the Clock. Como é que é? Alguém tinha visto alguma pintura do Dali antes de fazer essa música? Então essa para mim é a que eu mais gostei. Para mim tem um bom... Aquilo que eu gosto, eu sei o que estava no show dessa tour agora com... Como é que é? Com a volta de... Caramba, a música que era tocada... que eles tocaram a demo nesse show agora. Hello Do Years. Hollow Years, exato. Obrigado, obrigado, obrigado. Que branco. Então, assim, pra mim tem muito isso, esse Dream Theater roupa nova. E eu gosto. Esse Dream Theater que não tem medo de, tipo assim, nós temos uma melodia legal, a gente vai colocar uma técnica para dar suporte a essa melodia, e a gente não tem medo disso, assim. E o que, pra mim, e a gente tava comentando isso antes de gravar, assim, toda a teoria jordanesca, por assim dizer, é a culpa do Jordan. É que a hora que ele usa o piano, que é o timbre mais bonito que ele pode ter, fica legal pra caramba, funciona O legal pra único timbre caramba. que ele não estraga, Ele né? não pode estragar porque tá lá, a gente vai brigar com a história. E eu acho que isso pra mim funciona legal pra caramba. E o que eu ia brincar é que assim, o motivo principal da música me lembra muito o começo do tema do Beavis and Butthead. E depois que eu entrei isso na cabeça, não consigo tirar. É engraçado. O que me lembrou, a partezinha, a pegada inicial dela ali, me lembrou Yellow Ledbetter do Pearl Jam, aquele guitarrinha meio sujinha ali, sabe? Começando. Teria a baladinha do disco, mas acaba ganhando, ela vai se construindo, assim. Concordo, eu falei Hollow Ears porque me lembrou. A primeira entrada do refrão dela me lembra Hollow Ears, assim. Ela tem uma melodia que eu não acho lá muito bonita, mas é uma melodia que funciona. Não acho que é uma das músicas ultra inspiradas do Dream Theater, nada que se compare a Hollow Ears, que eu acho bem inspirado, mas é uma música que funciona ali, ela vai se crescendo, ela vai depois do primeiro refrão, vai entrar o riff principal, esse riff principal me lembra, tem uma pegada meio grunge, me lembra grunge, assim, então não sei só o timbre, ou se mesmo o jeito do riff tocar, assim. A gente vai falar da letra, eu consigo engatar que essa letra, assim, o Broken Man matou a esposa e tá arrependido por isso, sabe? E nesse momento ele tá tentando falar se eu pudesse voltar no tempo, se eu pudesse lidar como que eu ia, mas eu sou impotente diante desse sonho, assim. Agora, o que a gente vai falar é que os 2 minutos e meio finais da música, os 2 minutos e meio finais da música, são o John Petrucci liberando o seu David Gilmour interior para brincar, né? E assim, é muito copiado, tem momentos que beira plágio descarado, algumas horas que você fala, parece que ele tá copiando, assim, é muito ele copiando o David Gilmour. Mas assim, o Petrucci é muito bom em fazer melodia bonita, então você pode querer olhar isso do copo meio cheio, que é uma melodia muito bonita tocada lá David Gilmour, um copo vazio que ele tá copiando pra cacete, David Gilmour quase vergonhosamente. Mas é aquilo, né? Por trás desse homem das cavernas bombadão bate um forte coração também. Exatamente. Aqui tem um PS e é bem isso, a gente tava cantando essa pedra. Eu dou muita risada porque no próprio show, assim, eu lembro de tinha umas horas que ela... E eu olhava assim e falava, cara, você é tão bom, você não precisa disso, entende? Então acho O que tem próprio solo da Spirit Carries On, né, sendo tão bonito, e de repente tem uma hora que ele dá uma quebrada toda nada. técnica, e depois volta pra melodia. Precisa Fala, pra disso. quê? Eu precisava, né? Mas ok, não ficou ruim, sabe? Você tá com solo nota 10 e que você não fez alguma coisa pra perder o 10 do solo, mas não precisava. Exatamente. E aí, pra mim, The Shadow Man em si, o momento principal do disco. A sombrinha que tá lá na capa, né? Pra mim, e aí aqui, talvez alguns ouvintes dizem assim, você que tá ouvindo, você que tá vendo a gente, você tem todo jeito de reclamar. Pra mim, tem um problema meu aqui, que assim, 19 minutos. A duração. Não é a duração no sentido, eu entendo o que está proposto aqui, eu entendo, beleza, parará. Só que eu acho que talvez eu não vou ter tempo de ouvir isso hoje.
sabe? Tipo, aí eu me coloquei como ouvinte, então, tipo assim, ah, tempos atrás, se eu fosse voltar lá atrás, em outros momentos, na época do que uma Change of Season saiu como limitada, eu teria o tempo para ouvir esses 19 minutos. Hoje eu não sei se eu vou ter esse tempo para dar essa atenção dos 19 minutos. Mas, de novo, eu acho que, por um lado, justamente a hora que eles se liberam para fazer a grande faixa do disco, é onde para mim eles conseguem desenvolver algumas coisas, eu acho que eles conseguem justamente explorar algumas coisas boas. Então é muito engraçado porque assim, no fim do disco para mim tá melhor música e tá um outro momento que eles estão mais tranquilos. Parece que tipo assim, não sei qual foi a ordem da composição, não sei qual foi a ordem que foi gravado isso. Mas quase que tipo assim, tá. Agora a gente tá com uma outra tranquilidade. Vamos fechar, dá pra fechar de boas, dá pra fechar de boas. Então acho que para mim ficou muito isso do tipo, desculpa eu me colocar no meu relógio versus o relógio da banda nesse momento. Embrace the shadow. Mas, assim, eu não tenho esse problema com a música ser longa. Eu acho que a música é longa ou não, a música tem que ser boa pra mim. Porque eu prefiro ouvir uma música de 20 minutos boa do que ouvir 5 músicas de 4 minutos que sejam uma porcaria. Porque normalmente quando a música é uma porcaria eu pulo e não ouço nem os 30 segundos que o Instagram pra contabilizar o que você ouviu na plataforma de stream. Então, assim, a duração da música é, vamos lá, se a música de 19 minutos for boa, eu vou ouvir no meu tempinho que eu tiver, eu vou ouvir uma música só em vez de ouvir 4 ou 5. A questão dela pra mim, assim, primeira vez que eu ouvi eu achei insuportável, depois a segunda vez eu mudei de opinião, achei que é uma música legalzinha, sabe? Vamos lá, é um meio termo entre Octavarium e ainda Name of God, se a gente tá falando que esse é um disco do Dream Theater que tenta se posicionar nesse mind frame da banda, assim. Ela tem começa dando a impressão que é a historinha, então você tem os ruidinhos da primeira música aparecendo ali, aquela melodia de caixa de música de dormir, canção de ninar se repete ali, e aí vai entrar um riff meio oriental, assim, mas que dá uma cara de que, tipo, opa, vem aí um suspense dos bons, sabe? Tipo, vamos colocar, tem uma coisa assim, meio brega, sabe? Mas sei, sabe? Vamos colocar. A música só vai se construir, tem uma hora que a música entra um pum, 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 parece que tá, tipo, não sei se Take the Time ou Metropolis, alguma referência assim, Dance of Eternity, vem alguma coisa dessa cabeça, como se tivesse uma referência do passado na música. Aí, assim, depois ela vai ter uma parte que ela começa a ficar mais metálica, assim, que ela vai crescendo para entrar em umas partes mais metal. Ela me lembra muito alguma coisa que ainda não consegui identificar, sabe? É um déjà vu gigantesco que me dá, mas ainda não consegui lembrar assim, o que, que é. E assim, e ela vai ficar metal a ponto de fazer o Labrie querer subir tom de novo, e aí sabe, é o Labrie tentando cantar nos tons muito altos, que quem viu o show viu que não é mais a dele, ele não consegue mais fazer. Mas a música, de certa forma, pedia para que essa coisa acontecesse, que ele desse essa levada mais alta da música ali. E aí a gente vai entrar, a música vai entrar um refrão, um pré-refrão, a coisa vai levando ali. E aí, com 10 minutos, aí temos, tipo, 9, 10 minutos mais ou menos, aí vamos entrar num solo e vão ser 5 minutos de solo. E aí é aquela questão: se você gosta de Dream Theater, pra fã de Dream Theater, vai ser aquilo. Variações de solo, de levadas, uma hora a levada fica meio rush, outra hora leva uma pegada prog sedente, de repente vira o Dream Theater pesadão, pesadão, e depois vai ter a hora que o Jordan entra num pianinho meio saloon, e daí vai então um duetinho com os dois fritando o Mother Fryer ligado de novo ali. Aí depois umas transições ali, volta o Petrucci imitar Steve Morse de novo ali, horas que o Mayang, tipo, o Mayang começa, sobe umas linhas de baixo bem mais legais do Miami, horas que vai ter, tipo, Portnoy destroçando a bateria embaixo um riff mais segurando. Aí vai se começando a se construir para voltar ao vocal, vem um tecladão brega, dramático, timbre horroroso de volta ali, e já estamos com 5 minutos de solo acontecendo, 15 minutos de música. Aí vai ter o riffzão pesadão com o tecladinho fio-fio dele lá, coisa horrorosa assim. E aí tem a parte final que é meio que um moral da história, né? Tentando explicar o que é esse Shadow Man que aparece na letra ali. A história do homem sem face que vai por vários homens. Assim, coisa meio breguinha assim dessa parte da letra.
Aí eu não sei entender se ele tá tentando explicar o que, que todas as pessoas sofreram ao longo do disco, qual que é a situação dele ali. Eu confesso que eu ainda não consegui entender muito bem como essa letra se encaixa com as outras músicas, se é que ela se encaixa com as outras músicas, né? Vamos ver qual que é a situação. Mas aí termina o verso e depois termina o verso tem mais 3 minutos de música ainda, né? Então vai ter uma parte mais apocalíptica e aí termina com 18h30 e fica uns ecos ali. Você acha que a música acabou? Vai ter uns negocinhos e aí, de repente, o que, que vai ter? Vai ter um despertador gritando wake up. Do tipo, se você não aguentou 19 minutos, acorda que acabou o disco, volta pra vida aí, amiga. É, como é que é? O copo meio cheio, o copo meio vazio. Vamos pro copo meio cheio. A banda entendeu a piada do tipo, eu entendo que é da história. A gente não dá pra dizer assim, tá, você dormiu, ó, você pode acordar, ó. Se você foi ouvir o disco todo no coisa, ele tem um wake up antes de passar, antes do Spotify, do Apple Music, sugerir a próxima faixa que você for ver. Mas, ok, acho que aqui tem como é que é essa coisa do wake up, tipo, fechamos com essa, como é que é? Fechamos a história com um despertar, tipo, tadã, a malandragem narrativa. Qual que é o saldo dessa história? A gente estava comentando isso antes também, assim. Eu tenho um sentimento que eu estava comentando com o Thiago antes, que para mim tem um sentimento, tem dois sentimentos um pouco contraditórios nesse disco. Eu entendo o Dream Theater, eu entendo que ele precisa seguir mostrando que aos 40 a gente ainda tem, como é que é? Aos 40 a gente ainda A tem gente força. ainda frita, a gente não tem medo de fazer isso, a gente não tem vergonha de fazer isso. A gente faz e veste isso, né? Veste a camisa que a gente é prog metal técnico e Como é que é? pesado. Em tempos de air fryer nós somos uma boa, como é que é? Em tempos de air fryer nós ainda usamos o óleo, entende? Fritamos muito bem, entende? Tipo assim, aquela coisa tipo, só que também não sei se aí tem uma coisa que é isso, tipo assim, ah, a banda tendo que assumir isso, essa coisa que eu entendo, como é que é? É um disco que ele vem depois do disco solo do Petrucci, depois do disco solo do Jordan, depois dessa coisa, como é que é? Petrucci o aquece desse disco, o disco solo do Petrucci, aquela reunião dele com o Portnoy tocando, fritando, pelos Estados Unidos. Então, assim, ok, só que isso pra mim justamente dá uma mascarada nos bons momentos da banda, na hora que, já a gente falou assim, de melodia, na hora que a banda volta aquilo que ela sabia colocar, que ela sabia e que ela sabe colocar de ser uma banda pesada, mas o Thiago fez a brincadeira antes, mas que no fundo tem um coração, tem uma coisa legal ali. Então pra mim é um disco que ele vai pedir, ele é muito engraçado assim. Eu acho que tem tanta fritura na coisa que dá uma mascarada nas coisas boas dele. Então, diferente de outros discos da banda, ele é um disco que você vai ter que ouvir uma segunda vez. Talvez a segunda passada tem coisas que vão mudar de figura. E isso foi um pouco que aconteceu comigo. Assim, na segunda passada eu falei, tá, pô, olha, aqui, tá, talvez, talvez aqui vai. Então, eu não sei assim como é que é. Eu tenho muita curiosidade para ver o que que vai ficar, o que que vai ser aquilo que eu comentei antes, como é que vai ser essa coisa de como é que vai ser a banda que sempre trabalhou uma fanbase muito de pegar, de especular, de fazer coisas num outro momento do mundo? Como é que essa fanbase vai explorar isso com os fãs que estão no outro, com uma fanbase maior, com outras tecnologias? Então, assim, me deixa um pouco intrigado também por esse lado. Mas para mim é um disco que ele depende de duas ouvidas. Acho que eu falei assim. Infelizmente, nós tivemos um problema climático, um problema de clima que acabou com a gravação. Esse mundo maluco que a gente vive, que o planeta já está complicado. Teve uma tempestade na quinta-feira que nós gravamos esse episódio, pegou a região onde o Thiago mora em São Paulo, bem no final. Então, a partir de agora, você vai ver uma edição que a gente fez, só para fechar fechar a conversa. Mas felizmente nada vai ser perdido. Espero que também todos os prejuízos nessa tempestade sejam mínimos. O saldo que fica pra mim desse disco do Dream Theater é que ele tenta resgatar o espírito da banda do período do Train of Thought do Octavarium. Aqueles discos que a banda pegou um pouco mais pesado e começou a fritar mais, que gerou uma terceira geração de fãs para ele. Teve a primeira geração, que foi a geração que descobriu com o Images and Words, depois tem uma segunda geração, que foi a geração que alucinou com o Synth from the Memory, e aí uma terceira geração que pegou esse Dream Theater mais pesado. E esse disco dialoga muito com essa geração. Então, tirando a Bend the Clock,
O resto do disco é um disco que é bem pesado, ele é bem tenso, é um Dream Theater que traz muita influência desse metal, groove metal dos anos 90, do metalcore dos anos 2000, que nunca me atraiu tanto no Dream Theater, que foi a época que eu deixei tanto de ser fã da banda. E também esses são estilos de metal que estão longe de ser meu metal favorito, assim. E, claro, eles não vão deixar o lado progressivo deles. Esse disco é um disco difícil, as músicas são longas, são bem labirínticas. Eles estão trabalhando com isso, faz parte do que é a identidade do Dream Theater também não facilitar. E acho que esse disco vai ser um pouco mais sombrio, um pouco mais denso, porque eu acho que a fase do Mangini, pelo menos o pouco que eu aprofundei, o pouco que eu ouvi dessa fase do Mangini, ele não vai tanto para essa fase. Ele, a banda fica trabalha em partes mais tranquilas, até alguns discos como o Dream Theater Distance Over Time, tem trabalha mais a parte mais melódica, mais progressiva da banda. Então dá pra gente dizer que essa a volta do Portnoy. O Portnoy tem uma influência na sonoridade, porque eu acho que o Mangini não tinha. Assim, na época do Mangini era o Petrucci e o Jordan determinando para onde que as músicas iam. Eu acho que o Portnoy interferiu muito mais. Acho que tem do dedo do Portnoy esse disco. E talvez, não que ele não ganhou os créditos de coprodutor, mas pode ser que ele venha a ganhar mais pra frente, né? Então, assim, é um disco longo, é um disco difícil de ouvir, um disco que tem bastante referência, bastante coisa. Eu acho que conforme as pessoas forem ouvindo mais vezes, vão pescar muito mais referências de coisas do passado. As letras talvez encaixem em algum conceito, talvez não. Então, vai ser aquilo. A banda vai colocar ali, aos poucos os fãs vão começar a achar muito mais coisa. Mas é aquilo, são os fãs do Dream Theater dessa década. O Dream Theater que eu gosto, que eu fiquei fanático, era aquele dos anos 90, que é a banda que me escondia, que eles eram uma versão atualizada do Rush, que tinha Iron Maiden, uma tentativa de fazer Iron Maiden ser ainda mais progressivo do que ele era. O que o Isaac era mais prog ainda do que o Isaac, que estava deixando de ser progressivo naquela época. Essa banda, que também não tinha medo de demonstrar as influências pop, o caldeirão de um monte de outras influências que eles tinham, essa banda, a gente só tem resquício dela na Band the Clock, que tá longe de ser uma baita música do disco. Mas aquilo, eles não estão escrevendo esse disco pra mim, enquanto fãs, assim, eles devem ter, eles juram pra si mesmo que eles escrevem pra eles, mas claramente a linha de trabalho deles é não desagradar esses fãs que eles construíram com a sonoridade dos anos 2000, dos anos 2005. Não à toa, foi nessa época que eles ganharam um respeito de mídia muito maior e a imprensa está sendo aclamando de forma quase unânime o disco. Você vê as resenhas que saíram, são todas nota 8, 9, 10. Não é a nota que eu daria pro disco, deu uma nota um pouco mais baixa, 6 estourando 7. Mas eles estão agradando a quem é o ganha-pão deles hoje em dia. Não estão errados. É isso então, com dificuldades, com intempéries mais quebradeiras do que o disco Dream Theater, fica aqui essa edição, a edição 63 do Solada. Lembrando que o Parasomnia sai nacional também, deve sair edição, como é que é? O Digipack, o acrílico, mas vai sair nacional, aqueles 70, 60 reais, aquela coisa mais ou menos que custa um CD hoje. Muito obrigado pelo play, muito obrigado pela sua atenção, valeu mesmo e até a próxima. Obrigado.